Ó, agora foi só que Karen teve que cair pra isso. Eu espero que Karen volte. Deus do céu. Vamos ver se ela vai voltar. Manda mensagem aqui pra ela. Tem disso. Isso já aconteceu uma vez. A gente estava em aula, aconteceu a mesma coisa. A professora foi gravar e o menino teve que cair. Mas enfim, vamos começando. Aí Karen daqui a pouquinho chega. Bom, a nossa temática desse encontro de hoje é a Bíblia e as mulheres, né? A gente está fazendo uma reflexão aí por conta do mês de março, que é o mês da mulher, né? Dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. Então, a nós da pastoral, a gente acha que essas datas são importantes da gente estar refletindo sobre, estar pensando. E é claro que não é uma reflexão que a gente está acostumado, a gente quer cutucar, a gente quer provocar, a gente quer lançar dúvidas aí, né? Lançar as perguntas. Então, a própria imagem já nos diz muito, né? Que esse dia não é só um dia de comemoração, mas é um dia de luta para as mulheres, né? E todo o mês de março. A gente já publicou também no nosso Instagram alguns vídeos fazendo reflexões, pequenas reflexões sobre. E aí nós convidamos a Sayonara, que é uma mulher trans, então para estar falando desse lugar também de pessoa trans, né? A gente convidou também a ONG SOS Mulher e Família aqui de Uberlândia, que eles fazem um trabalho com as mulheres em situação de violência doméstica, domiciliar, e um trabalho muito legal, assim, eles têm um atendimento lá multiprofissional, então, para vocês estarem conhecendo também, com psicólogo, assistente social, é bem legal, bem bacana o trabalho deles e delas. Outro vídeo foi com a nossa querida professora Olenir, que participa junto com Antônia, junto com Maria, do CEBI, né, o Centro de Estudos Bíblicos aqui de Uberlândia, e a gente estava fazendo um estudo no CEBI acerca do livro de Ruth. E nessa perspectiva que a gente vai discutir hoje, que é uma perspectiva de leitura popular da Bíblia, é uma perspectiva de partir essa leitura da vivência dessas mulheres, então fazendo aí uma teologia feminista, uma leitura popular da Bíblia feminista, né? É, tem mais vídeo? Se tiver mais vídeo, tivemos o vídeo também da nossa querida professora Georgetânia. E aí ela falando mais do contexto de violência mesmo contra as mulheres, né? Trazendo dados, falando da importância da luta, enfim. Quero dizer que o nosso encontro é sempre dialogado. Ah, que bom que você voltou, Karen. Karen tá falando aqui para mim que voltou. Bem-vinda de volta, Karen. Agora vai, agora vamos, agora vai estar certo. Bom, então quero dizer que podem me interromper, né? Não só eu, como qualquer pessoa que estiver falando, alguém quiser fazer algum comentário, é só levantar a mãozinha ou mesmo abrir o microfone e poder falar, né? Então vamos aqui, essa daqui é a nossa temática. Agora eu gostaria de pedir ajuda de uma mulher para ler esse poema. Quem escreveu esse poema foi a nossa colega Marina. Marina é nossa colega aqui da Pastoral e ela escreveu esse poema no Dia da Mulher, lá em 2019. E aí ela achou interessante estar trazendo aqui, né, enriquecendo o nosso encontro. Porém, Marina não está aqui hoje. Porém, a gente vai fazer memória dela e ela estará aqui na forma desse poema maravilhosa. Então, eu gostaria de alguma mulher, né, para ler o poema. Não sei, de repente, Ana, Karen, Antônia, quem se habilita? Vamos lá, se nenhuma menina quiser, pode ser os meninos também. Eu posso ler. Ah, obrigado, Ana, me salvou. Você já parou para se admirar? Já parou para se amar? Para conectar-se? Conectou com seu eu superior, com a sua essência, o amor? Você já reparou o quanto lutou? Já reparou na dor de resistir? Resistir com as mulheres poderosas, com as resilientes, as maravilhosas. Você já notou o quanto és forte? Já notou que tudo pode e ser o que quer? Notou que é mais do que imagina, mais que assina, pode tudo. Você já sentiu o transbordar da força? Já sentiu a própria força? A sua mulher?
Sentiu a mulher empoderada, a sua força interna de ser mulher? Você já se permitiu viver tudo? Permitiu viver as loucuras de ser mulher? Permita-se. Apenas seja você. Seja o seu melhor. Juntas, resistentes. Marina Goiá Santos Faria. Obrigado, Ana. Eu li esse poema da Marina quando ela me mandou e eu fiquei pensando que é um poema muito forte, né? Eu não tenho essa capacidade que Marina tem, não, de brincar com as palavras assim e dizer coisas tão bonitas. E se me atravessou, eu fico pensando como é que atravessou as mulheres que estão aqui. Porque realmente é provocador o poema, né? E ele mostra muito essa força feminina que a mulher tem. Alguém quer comentar sobre o poema de Marina? Eu penso muito sobre isso porque eu acho que talvez o que a gente coloque, né, como uma força interna ou a garra da mulher não seja necessariamente uma característica intrínseca das mulheres. Eu vejo muito que a gente é posta nesse lugar e que não tem muito outra escolha senão ser isso, né? Então, e eu acho que é muito disso, assim, também o que a gente vai conversar hoje, né? Que até mesmo tudo que a gente vê nas representações midiáticas indicam isso, né? É, que querem retratar um estereótipo de feminilidade, de fragilidade, e que isso é o certo, mas a realidade ela é muito mais dura, né? E que muitas vezes a gente tem que assumir um papel bem mais difícil do que deveria, porque simplesmente é o que é, e a gente não tem outra escolha senão ser. Então, esse poema me faz refletir sobre isso, né? Sobre o que é essa força, o que é ter essa garra, e também, né, o que é ser mulher na sociedade hoje. Obrigado, Ana. Alguém mais, pessoal, quer comentar? A partir do poema, a partir da fala da Ana, eu fiquei pensando, Ana, quando você estava falando, muito do que a minha prima ela vinha conversando comigo, que as mulheres sempre são muito responsabilizadas muito cedo e os homens não, né? Então as mulheres têm que ficar lá cuidando da casa, aí os homens não. Então, o homem tá lá com 16 anos e ele nunca fez nada dentro de casa. Mas a menina não. Menina, 10 anos, ela já sabe lavar louça, ela já tá ali. Então, eu fiquei pensando sobre isso. Amigo, você falando isso, eu fico pensando nessa parte que a Marina fala. Você já se permitiu viver tudo? A mulher, ela, às vezes, ela tem todas essas responsabilidades mais cedo, né? Antes que o homem, às vezes, responsabilidades que o homem nem assume em momento algum da sua vida. E, às vezes, ela não é permitida sobre isso, esse viver tudo. Então, acho que é uma pergunta muito forte, né, que ela coloca no poema. Você já se permitiu viver tudo? Viver a loucura? E por que que é loucura? É loucura por causa da sociedade machista, né? Que proíbe as mulheres de tantas coisas. Perfeito, acho que é isso mesmo. Alguém mais, pessoal, quer comentar? A gente pode ir seguindo. Vou entender que a gente pode ir seguindo. Bom, então eu trago aqui algumas perguntas norteadoras, problematizadoras, que vão nortear e vão estar com a gente durante todo esse encontro, né? Como as mulheres expressam a sua experiência de vida e nela revelam a experiência de Deus? Como você enxerga o reconhecimento do papel da mulher na igreja? Então, que papel é esse? Que reconhecimento é esse? Quais mulheres, além de Maria, nós conhecemos na Bíblia? Qual a importância das mulheres na vida do povo de Israel e da igreja? Bom, então essas perguntas vão nos acompanhar. A gente pode até retomar ela, né, durante o encontro.
tentando assim responder elas. Alguém já quer comentar alguma coisa? De primeira mão? Vamos lá, vamos fazer uma rodada aqui. A primeira pergunta. Como as mulheres expressam a sua experiência de vida e nela revelam a sua experiência de dor? Bom, eu acho que isso aqui é meio pessoal também. Vamos para a segunda. Como você enxerga o reconhecimento do papel da mulher na igreja? Acho que essa merece ser comentada. Alguém gostaria? Karen abriu a câmera, gostei. Ai, que bom, amiga. Vou aproveitar que você já abriu a câmera, vou perguntar. E aí? Como é que você vê o reconhecimento do papel da mulher na igreja? Bem, boa noite então para todo mundo. Boa noite. Sobre essa pergunta, a gente pode perceber, sim, em geral, nas comunidades, que a maioria dos fiéis é composto por mulheres. Quem está mais à frente de pastorais, de movimentos, são mulheres, né? Então, a gente pode perceber que a mulher ela é muito importante para a nossa igreja. Mas o reconhecimento nem sempre acontece. É isso que, assim, pelo menos eu identifico, né? Inclusive o meu próprio papel que eu exerço na minha igreja. A gente vê muito autoritarismo de líderes homens, né? Então a gente vê machismo na igreja. Então, de fato, é um problema que existe na nossa igreja. Por mais que a gente busque falar sobre os preceitos de igualdade, de amor ao próximo, de fraternidade, a gente identifica esses problemas estruturais na igreja, né? Assim como na sociedade em geral. Na igreja também, a gente vivencia muito isso. Então, eu enxergo que o reconhecimento do papel da mulher na igreja ainda está muito estigmatizado, ainda precisa melhorar muitas coisas, né? E também eu identifico outros problemas como por que mulheres não podem ser diaconisas, por exemplo? Por que elas não podem exercer o papel que é confiado apenas aos homens? Por que os homens são melhores que as mulheres nesse sentido, né? Por que as mulheres não podem exercer determinadas funções? Né? Eles utilizam alguns argumentos e tudo mais, mas eu fico assim, por quê? Será que é isso mesmo? Eu acho que é também nosso papel de ficar incomodado, né? De perguntar assim, por quê? Tá certo? É isso mesmo? Né? Será que é realmente uma explicação teológica ou é uma explicação fundamentalista? Então, acho assim que são várias reflexões, né? Mas a gente precisa muito mudar essa concepção do papel da mulher na igreja, né? Como se ela tivesse apenas duas opções, duas vocações na igreja, por exemplo, do matrimônio, ou então de ser freira, né? Então, assim, são vários papéis que a mulher ela tem na igreja e na sociedade, né? Não são apenas um ou outro, né? São vários. Então, ela precisa ser mais valorizada, tanto pelo início da minha fala, pelo fato delas compor tantas atividades de ser maioria na igreja, né? Então, são várias reflexões, na verdade, né? Foi um incômodo para vocês pensarem. Não, mas a gente vai discutir bastante aqui hoje sobre isso, viu, Karen? Nossa, sua fala casa muito com uma reportagem que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Mas antes de mostrar ela, eu quero saber se alguém quer comentar mais alguma coisa acerca das perguntas, acerca da fala da Karen. Gui, vai lá, Gui, vai lá. A respeito dessa pergunta. Igual a Karen falou, né? A gente vê muito assim nas paróquias, né? Nas comunidades, que a presença maior é a presença da mulher. E a presença maior é a presença da mulher nos diversos pastorais, né? Em diversos movimentos, na comunidade em si. Mas quando a gente vê, por exemplo, eu falo isso a questão de nível paroquial e nível diocesano aqui da nossa diocese. Quando a gente vê, por exemplo, conselhos deliberativos, conselhos pastorais, qual que é a presença maior nesses conselhos? É a presença de homens, que é a questão lá deliberativa mesmo da igreja, a questão financeira da paróquia. A presença maior é de homens. Eu vejo agora num nível mundial. O Papa Francisco ele vem lutando, né,
a respeito disso, a gente vê no pontificado dele que ele colocou mulheres, né, lá no alto escalão da igreja, né, assumindo papéis que nunca foram assumidos por mulheres, né. Inclusive, essa semana, ele lançou um documento trazendo essa presença das mulheres para dentro da Cúria Romana, né, para dentro do Vaticano. Então, eu acredito, assim, que igual a Karen falou, por que não existem mulheres diaconisas? Acho que isso é um sonho da igreja. E é uma coisa que a gente não vai ver mudar um dia, de uma hora para outra, no estalar de dedos. Mas eu acredito que isso vai acontecer um dia, sim. Estamos aí trabalhando para isso, Francisco tem lutado. Infelizmente, o pontificado dele não é só ele, né? Ele é o superior de tudo, mas existem outros que estão por trás e que as decisões não dependem só dele, né? Sim, obrigado, e eu acho que é isso mesmo. A gente está aqui, está discutindo, está falando sobre, tem importância, né? Já é um passo, né? Falar sobre, questionar já é um passo importante. Queria falar boa noite para o Vinícius, que chegou agora. Boa noite, Vinícius. Que bom que você pode estar aqui com a gente também participando. Boa noite. Boa noite. E eu vou mostrar então, já que o Gui citou a reportagem, eu vou mostrar então a reportagem. E aí a gente pode depois conversar sobre ela. Aqui eu vou passar o vídeo da reportagem do Jornal Hoje para ficar mais ilustrativo, porém, eu trouxe também essa notícia do portal Terra, e a manchete é: Papa anuncia nova Constituição para a Cúria com foco na caridade. Mudanças profundas permitirão maior participação de laicos. Após mais de 9 anos de estudo e debates, Papa Francisco anunciou neste sábado, dia 19 de março de 2022, a nova Constituição da Cúria Romana. O documento terá como principais focos a caridade e a evangelização, e trará mudanças profundas em algumas das estruturas da Igreja Católica. Graças a Deus. Papa Francisco divulgou o tão esperado e histórico programa de reforma da Santa Sé. É uma das maiores mudanças, né? E prevê que qualquer católico batizado, homem ou mulher, lidere os principais departamentos do Vaticano. Neste mês de março, Francisco completou 9 anos como Papa de Roma. Depois do conclave que o elegeu e dos primeiros símbolos revolucionários que ele apresentou, a cruz de latão no lugar daquela de ouro, também o anel e os sapatos bem mais simples, ficou claro que o seu pontificado seria voltado para conter os excessos de uma igreja em crise. O pontífice se dedicou às reformas mais urgentes. Nos primeiros anos, a sua atenção foi voltada para o Banco do Vaticano, cenário de escândalos. Francisco fechou milhares de contas e conseguiu dar transparência ao IOR. Então, escolheu um grupo de 9 cardeais para acompanhá-lo nesta longa aventura de mudar a igreja, que envolveu também a remoção de padres, bispos e até cardeais envolvidos em denúncias de abuso sexual, e também a criação de leis para combater esse crime que provoca tanta dor nos fiéis e na própria igreja. Neste fim de semana, oficialmente, a reforma de Francisco foi anunciada e entrará em vigor no dia 5 de junho. Uma grande mudança histórica é que a Congregação para a Doutrina da Fé, que desde o período da Inquisição guia a Igreja com rigor, não será mais tão poderosa. A Congregação da Doutrina foi a responsável pela condenação da teologia da libertação no Brasil e na América Latina. Agora, a evangelização será o foco principal das preocupações do papado e vai ganhar uma congregação própria de grande importância na nova Constituição Apostólica, uma importância que já era prevista no Concílio Vaticano II. Francisco também decidiu criar uma congregação somente para a caridade. E outra grande inovação, os cargos na Cúria Romana, a cúpula que administra a igreja e que frequentemente é centro de grandes disputas e intrigas, esses cargos poderão ser ocupados também por leigos.
A reforma passou por várias revisões jurídicas e canônicas. A igreja, imaginada por Francisco, deverá ser sóbria e de serviço. As mulheres também poderão ocupar os altos cargos da Cúria Romana. Mulheres também, imaginada por Francisco, deverá ser Bom, alguém quer comentar sobre a notícia? Eu acho que quando eu escutei, quando eu vi a reportagem, menina, eu quase chorei. Eu quase chorei porque finalmente a gente está vendo avanços assim, né, em âmbitos muito grandes, né? Depois de dois papados bem conservadores, que foi do João Paulo II, do Bento XVI, agora chega Francisco, um papa latino-americano, nosso irmão da Argentina. Só podia ser daqui, né, gente, para fazer essas transformações todas, né? E com coragem para transformar, para mudar e atualizar a igreja, né? E aqui eu vou lembrar do Paulo Freire, quanto mais a igreja ela se fecha em si mesma, com medo da transformação, com medo do mundo, com medo dela mudar e morrer, é aí que ela morre, porque ela não se atualiza, porque ela não está dialogando com as pessoas. Vinícius. Eu gostei muito da reportagem, né? Tenho acompanhado. Sou uma pessoa que ama história, teologia e agora ciência da religião. Eu penso que a igreja demorou nessa resposta para a sociedade, demorou muito. Né? Mas como a igreja é construída por homens e a história são os homens no tempo, eu penso que ela vai mudar cada vez mais, porque a humanidade mudou e esse autoritarismo, essa hipocrisia que a igreja viveu e ainda vive, né? Tem gente que ingressa nos seus quadros para fazer com que essa hipocrisia aconteça e ele mesmo alimenta. Mas não é a totalidade da igreja, né? Então nós estamos aqui reunidos justamente porque acreditamos numa igreja possível, numa igreja inclusiva. Eu gosto muito da igreja anglicana, né? Inclusive pela palavra inclusividade. Tem alguns livros que eu comprei da IAB, né? Que é a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, uma das membros do CONIC, e também algumas luteranas acompanham bastante, né? Algumas pastoras luteranas. E agora a igreja dando a resposta à inclusão, né? A inclusividade. Agora demorou muito para a mulher assumir o que é direito, né? A participação, são maiorias na igreja, você vai numa missa, não precisa de estudo, de estatística. Você frequenta uma missa, você observa. As mulheres são a maioria. E ela precisa de voz. E a igreja precisa oferecer esse espaço e dar voz a elas que são tão importantes para a manutenção e o funcionamento da instituição. Perfeito, obrigado, Vinícius. Alguém mais, pessoal? Bom, não. Vou entender como não e vou seguir. Bom, então, a gente vai fazer algumas reflexões agora acerca desse novo jeito de ler a Bíblia, porque a gente tem também que se embasar na Bíblia, né, que é o nosso aí referencial teórico dentro da igreja, né? Não há outro, a Bíblia é o maior deles. Mas como que a gente lê essa Bíblia? Então, que jeito que a gente tem que ler essa Bíblia? E aí a gente vai falar sobre a teologia bíblica feminista e a novidade que ela traz nessa leitura bíblica. A gente vai falar que Deus é pai e também é mãe. Mas vamos falar também sobre o protagonismo das mulheres, tanto na igreja quanto na história, né, da vida de Israel e da nossa igreja. Então vamos lá. Quem poderia ler para mim?
Quem se habilita? Vamos lá, pessoal. Não fiquem acanhados, não. Eu leio. Obrigado, Paulo. A vida, o princípio e o referencial. Quando Jesus acolhia e curava uma pessoa, ele resgatava a dignidade daquele corpo, enquanto um todo que merece cuidado e respeito. Isso é muito significativo para mulheres e demais pessoas empobrecidas, porque o corpo faz parte do evangelho holístico de Jesus Cristo. Entendemos que também a Bíblia é um corpo, tecido com muitas histórias em diferentes tempos e culturas. Portanto, nos aproximamos desse corpo, que é a Bíblia, com nossos corpos concretos, com nossas vidas. Alguém gostaria de comentar esse trechinho? Porque realmente, pessoal, e no CEBI, no Centro de Estudos Bíblicos, a gente fala muito sobre isso também, né? Que a Bíblia, ela é esse tecido, é esse emaranhado. Então a gente tem que desvendar como é que foi feito esse emaranhado, como é que foram feitas essas linhas, por que que tá desse jeito, né? A gente vai descobrindo, vai discutindo ponto a ponto, passagem por passagem. E é o que fala aqui, né? Que a Bíblia é um corpo. Então, é um corpo que tem várias partes, que tem várias formas, vários jeitos. E que a gente tem que aproximar o nosso corpo desse corpo, que é a Bíblia. Né? Então, aqui a gente não está naquela visão platônica, agostinha, de separação, né? De corpo e alma, não. Aqui a nossa alma é o nosso corpo é a nossa alma. Né? Não tem essa separação. Né? A alma e o corpo, eles fazem parte do todo integral que é o ser humano, do todo que somos nós, e que habita esse sagrado. Né? Então não tem como separar uma coisa da outra. Não, vamos negar o corpo, porque o corpo é pecaminoso, porque o corpo não presta, o corpo é coisa do mundo. Não, aqui não. Aqui o corpo pra gente é sagrado. Né? Templo desse Espírito Santo que nos habita. Né? Então, a gente tem que considerar o corpo nessa história. E aqui eu acho muito interessante que traz, né, a passagem. E é claro, gente, eu tô falando tudo isso porque eu tirei desse livro aqui, ó. O referencial é desse livro aqui. Tá bom? Grava-me como o selo sobre teu coração. Teologia Bíblica Feminista. Da nossa querida teóloga Yvonne Hitch. Eu não sei se é assim que fala o sobrenome dela, mas deve ser. Perdão, Ivone, se eu falei errado. Bom, e aí ela traz, a Ivone, traz essa passagem de Jesus, né? Que quando Jesus, aquela vida que estava sem significado, ele entra na vida da pessoa, dando um significado para essa vida, restabelecendo aquele significado, né? Dando sentido para aquela existência, ele não só ressignifica aquilo internamente, mas o corpo da pessoa também responde, o corpo também faz parte, é o levanta-te, é o corpo que levanta, a pessoa que se levanta e que começa a caminhar, né? Então, o corpo não tem como a gente negar, não tem de jeito nenhum. E quem nega, a gente tem que suspeitar. Quem é que pode ler pra gente? Renato? Eu vou chamar agora. Agora eu vou chamar. Renato, lê pra gente. Devemos suspeitar. Nessa abordagem, fomos desenvolvendo um princípio hermenêutico fundamental para a teologia bíblica feminista, que é o ato da suspeita. Suspeitamos de afirmações eclesiásticas e político-sociais que afirmam a subordinação e a inferioridade de mulheres e outras pessoas marginalizadas, negando-lhes a integral participação em todos os processos de produção, reprodução, decisão e exercício de poder. Investigamos a origem de tais afirmações. E casa muito com aquilo que a Karen falou, né? A Karen já está suspeitando aí, ó. Então ela já está usando da metodologia da teologia bíblica feminista. Né? Eu adoro suspeitar de tudo. Tá suspeitando essas narrativas, a gente tem que suspeitar mesmo. É igual, a mesma coisa com as pessoas LGBT. Eu suspeito dessas narrativas.
que usam a Bíblia para falar mal das pessoas LGBT. Assim como eu suspeito essa leitura bíblica que faz opressão nas mulheres, que legitima essa opressão. Então eu suspeito. E aí eu vou lembrar de uma palestra que eu vi da Ivone Gebara, outra teóloga feminista, que trabalhou muitos anos com Dom Helder Câmara e tal. E ela vai falar assim que a Bíblia, ela não fala que a Bíblia é a palavra de Deus. Porque, uai, a Bíblia tá lá legitimando escravidão, legitimando violência contra a mulher. Vou falar amém para aquilo? Não falo de jeito nenhum. Mas ela fala assim, porém, na Bíblia, ela contém a palavra de Deus, mas ela toda não é a palavra de Deus, mas ela contém a palavra de Deus. Então a gente tem que saber discernir o que que é e o que que não é essa palavra de Deus, né? O que que Deus nos fala e o que que Deus não nos fala. O que que ali é só história. O que que ali é contexto. Entendeu? O que que ali é narrativa. Bom, podemos passar? Alguém quer comentar alguma coisa nessa passagem da suspeita? Vou entender que podemos passar. A gente pode retomar depois, viu, pessoal? E aí, é claro que essas narrativas, elas têm uma origem, né? Quem pode ler pra gente? Vamos lá. Posso ler? Pode, deve. Muitas vezes a história e a doutrina eclesiásticas transformaram histórias de mulheres em simples preâmbulos para uma dita real e significativa história, como no caso de Isabel e Maria, que são lidas como sendo a pré-história de Jesus, de Tábita, com o prelúdio para a história de Cornélio, de Lídia, com a introdução à história do carcereiro de Filipos. Devemos lembrar também que essa interpretação tradicional transformou Eva e Maria em arquétipos da sexualidade de mulher. Uma induz o homem à tentação, cuja característica é o pecado, e a outra é tornada imaculada, assexuada. Uma codifica a má sexualidade e a outra a boa sexualidade. Nesse processo interpretativo, a historiografia eclesiástica e a interpretação tradicional buscam colocar histórias e mulheres protagonistas novamente em segundo plano e com isso minimizar seu significado para a história de mulheres no segmento e discipulado a Jesus em forma plena. Alguém gostaria de comentar, pessoal? Porque aqui já a nossa querida é Ivone também. Nossa querida Ivone, ela já vai cutucando a ferida. Cutucando a ferida e vai mostrando, ó, olha aqui, olha para essa passagem, olha para isso, olha para essa situação, olha o que fizeram com essas mulheres. Então, eu gosto muito desse jeito provocador dela, né, da escrita. E realmente, quando a gente para pensar, é isso mesmo que aconteceu durante a história. Umas foram mais valorizadas e também distorcendo, de certa forma, a característica desse todo, igual a figura de Maria, né, que pegou só a parte dela ser uma boa mulher, uma boa mãe, e aí então vamos usar isso como modelo para ser a figura das nossas mulheres hoje na sociedade, né? E outras figuras foram demonizadas. Então, como é que a gente lê essa Bíblia? Amigo, sabe o que que eu acho engraçado? Por Diga-me. exemplo, aqui nessa parte mesmo que a gente leu, fala, né, que as mulheres na Bíblia sempre são colocadas como esse preâmbulo, né, como um segundo plano. Mas Eva não é colocada em segundo plano quando fala sobre a questão da tentação, do mal, da inserção do mal. Ela não é colocada em segundo plano. Por que será, né? Só para isso a mulher não foi colocada em segundo plano. Exatamente.
E como essa figura vem sendo, a figura feminina na Bíblia vem sendo utilizada para legitimar determinados discursos, determinados projetos de sociedade, né? Igual, vocês já ouviram falar dessas mulheres que foram citadas aqui na Bíblia? Vamos ver. Tábita, Isabel, a Isabel é mais conhecida, né? Mas a outra, a Lídia, Eva também é conhecida. Ah lá, a Lídia é menos conhecida, né? Essa Tábita também eu nunca ouvi falar. E Ruth, que a gente fez o estudo sobre ela lá no CEBI. Também, às vezes, Ruth tem um livro inteiro. Assim, são poucas páginas, mas é um livro dentro da Bíblia, dedicado a Ruth, né? Sobre a história dela. Dela e da Noemi, né? E às vezes a gente nem conhece essas histórias. E muitas vezes essas histórias não são inseridas na própria missa, né? Que, por exemplo, Exato. nós lemos leituras do Antigo Testamento, né, normalmente, né, na primeira leitura, e na segunda leitura do Novo Testamento, normalmente as cartas, né, do Atos dos Apóstolos, né? E normalmente, então, não é inserido esses outros livros, como de Ruth, Judite também. Por quê? Sim. Aham. Por que Exatamente. não Será que é inseriu? aleatório? Pois é. Pois é. Quem é que decidiu, né? Quem é que decide essas coisas? Homens. Exatamente. Historicamente, foram homens. Homens que escreveram, homens que fizeram o cânone, né, da Bíblia, que Uhum. separou o que era oficial, o que era apócrifo. Homem que copiou, monge que copiou, será que nessas cópias não foram alteradas até chegar na atualidade? Né? Porque mulher não era copista, mulher não podia ler. As monjas e freiras, não. E eram os monges, os eruditas. Exatamente. Fico pensando, é todo um histórico, né? É toda uma história que não é só 100 anos, que não é 200, que não é 500, é muitos anos. É 2000 anos de história que a gente tem que passar a reler, tem que passar a ver de uma outra forma. E que bom que a gente está fazendo esse movimento. E a gente chega, então, né, nessa também provocação, né? Que é um Deus que não é só pai, que é um Deus que é pai e mãe. Quem pode ler pra gente? Vinícius, antes da leitura. Antes da leitura, queria falar aqui o Locke, né, que é como se fosse o missal da Igreja Anglicana, já introduz pai e mãe na missa. Tá? É um adendo importante, por isso que eu falei minha admiração pela Igreja Anglicana. Até tem aqui o Locke novo, então, assim, é emocionante ver essa mudança, é emocionante ver bispas, reverendas, é emocionante ver o protagonismo da mulher em uma igreja. Vinícius falando, eu lembrei de quando eu não vi, mas eu ouvi falando que uma vez uma mulher fez a homilia lá no santuário Nossa Senhora Aparecida. Aí eu fiquei, gente, uma mulher fazendo homilia, como assim? Chocado, eu preciso ver isso. Aí fui correndo na internet, porque eles gravam, né, as missas. Aí fui correndo a ver se eu encontrava essa homilia, acabei encontrando. E ela tá no canal do Padre Eduardo, eu coloquei lá. Pra ficar lá salvo. E é a professora o Padre Eduardo chama essa professora que ele teve na faculdade de teologia para fazer a reflexão, para fazer o momento da homilia. E eu nunca tinha visto aquilo. Eu fiquei muito chocado. Eu fiquei, gente, isso é possível. Que legal, que da hora. E ela trouxe reflexões muito boas. Tava na época da eleição do Bolsonaro, 2018. E ela metendo pau no Bolsonaro. Eu falei, gente, amei essa mulher. Por mais mulheres fazendo homilia na missa. Antônia. Ó. Oi, Guilherme. Ai, Gabriel. Oi, Gabriel. Oi, Olha, deixa eu contar uma Antônia. coisa para vocês.
os monges beneditinos, eles têm um mosteiro. Eu não estou me mostrando, sabe por quê? Porque eu estou fazendo janta, viu? Estou aqui no pé do fogão. Por Tranquilo, isso que Antônia. depois vocês veem meu rosto, mas todo mundo pode saber que eu já estou nos 70, tá? Então, sabe do jeito que eu sou. Então, eu frequentei muito aquele mosteiro lá em Goiás Velho, onde tem monges beneditinos. Tinha, agora o mosteiro fechou, só eles estão todos lá em Ponta Grossa. Lá, aos domingos, os monges celebravam, a comunidade levava alguma coisa para partilhar. Então, após a comunhão, eles partilhavam aquilo que eles tinham trazido. Então, cada um pegava alguma coisa e repartia como realmente símbolo de comida, de pão, de tudo. E você sabe quem fazia a homilia? Quem quisesse. Ele sentava e você podia levantar e fazer sua homilia, a mulher, a idosa, o adolescente, até a criança, se quisesse falar alguma coisa, podia levantar e falar. Então, essas celebrações, esses tipos de coisa, valoriza muito o ser humano, não é só a mulher, o ser humano, em todos os jeitos, e é uma coisa bem comum, bem bonito, bem lindo, sabe? A juventude hoje está carente disso, porque nós nos fechamos tanto diante dos dogmas, das doutrinas, e esquecemos o essencial, sabe? Que é a vida, né? Que são as pessoas, e não o gênero dele, não a cor da pele dele, e não nada de doutrina, de dogma, essas coisas, entendeu? Porque, na verdade, nos evangelhos não tem dogma, não tem doutrina, não tem. É só uma vivência a favor da vida. Jesus era aquele que viveu a favor da vida. Então, se não tem vida, não adianta. Deixa eu lá que minha panela está queimando. Beijão para você. Ai, Antônia, obrigado. Antônia é maravilhosa. Ai, gente. Luiz. Gabriel, você falando sobre essa homilia que você viu sobre o Padre Eduardo, tem uma homilia, eu não lembro o nome da pastora que foi feito, mas foi uma paróquia em São Paulo, paróquia Nossa Senhora do Carmo, que eles estavam fazendo um aniversário de alguma assembleia da igreja, na América Latina, e eles convidaram ela para fazer uma reflexão. E aí ela vai falar sobre a reflexão do Evangelho de quando Jesus vai ao templo e abre o texto de Isaías, que fala sobre que é a base da teologia da libertação, né? Então, uma oportunidade muito boa. Eu vou ver se eu acho esse vídeo. É uma homilia que, se não me engano, dura uns 40 minutos. E é muito bom. E é uma pastora que eles convidaram para fazer essa homilia. E ela fala claramente sobre tudo. Então, ela vai tratar de todos os temas embasados, uma leitura muito rápida, da teologia da libertação. Então, eu lembro que essa homilia, eu já devo ter visto ela diversas vezes, porque eu fiquei tão apaixonado pela possibilidade de uma mulher estar ali falando, pela possibilidade dela falar claramente sobre esse tema, que eu fiquei revendo e revendo e revendo. Eu vou achar esse vídeo e eu vou mandar para vocês. Posso te ajudar, Luiz, porque eu tenho salvo no Facebook. Primeira vez que eu vi essa homilia também, da pastora, e isso eu achei incrível, né? Uma pastora pregando dentro da Igreja Católica acerca dos 40 anos das conferências episcopais de Medellín, Puebla, Teologia da Libertação, Isso, enfim. Medellín. Isso. Achei incrível, né? Falando da vivência dessa igreja na América Latina. E aí eu salvei o vídeo, posso mandar lá no grupo, nosso grupo do WhatsApp da PJMP. Acho que todo mundo tá lá, não tá? Quem não tiver, me manda um oi no particular, no privado, que eu adiciono no grupo, tá bom? Posso mandar esse vídeo lá também. Te ajudar, Luiz, aí nessa tarefa. Obrigado, mas vale a pena, gente. Assistam. É um vídeo mais longo, mas vale muito a pena. Vale a pena mesmo. É muito bom. Bom, alguém quer comentar mais alguma coisa? Ou podemos fazer a leitura aqui? E quem se habilita para fazer a leitura? Vou ter que chamar. Vou ter que nomear. Vou chamar alguém que ainda não foi. Danilo, você foi escolhido.
Danilo, você está aí? Vamos. Deus, Abba, que é testemunhado em textos bíblicos, não é o grande patriarca que julga e castiga, a exemplo de outros senhores romanos, babilônicos, egípcios, mas é pai amoroso que perdoa, acolhe e sustenta. Trata-se de um Deus que se contorce em suas entranhas, seu útero, quando vê o povo sofrendo. É um Deus que protege e luta pela vida de suas crianças como uma ursa, que ensina os primeiros passos, amamenta, alimenta e protege. Veja, por exemplo, é Deus que, no Sermão da Montanha, se preocupa em alimentar e vestir suas filhas e seus filhos, e o faz como uma mãe nas diferentes dinâmicas de amor e cuidado. Observando que a tradução homem está errada. O termo grego antropos significa pessoa, portanto, homem ou mulher. Obrigado, Danilo. Eu acho interessante quando ela traz essa epistemologia da palavra, né? Porque às vezes as traduções às vezes não ajudam a gente a ler o texto bíblico. E aí quando ela traz esse sentido original da palavra, que é a pessoa, que não tem gênero ali, né? Que não é só pai, que não é só o homem. Então, e Deus também, se a gente pensar, né? Internamente, né? Qual que é a figura que a gente tem de Deus? Né? E essa foi uma pergunta que a gente fez muito na novena de Natal que a gente fez ano passado. A gente se perguntou isso: quem é Deus pra gente? O que é Deus pra você? Porque, e eu gosto muito também de uma fala do Padre Eduardo, ele vai falar que ele gosta de pensar Deus como um acontecimento. Não Deus como uma pessoa, mas Deus como algo que acontece. Algo que acontece entre eu e você. Algo que não independe de nós, mas que depende de nós, está entre nós, né? E vai casar muito com aquela passagem que a gente ouve nas missas, né? Deus está no meio de nós. Então é esse algo que está ali, né? Não acima, vou lembrar do padre Júlio Lancelotti também falando, que não está em cima da gente, como muitos candidatos aí falam, nosso presidente, Deus acima de tudo, acima de todos, enfim. Não, Deus está no meio de nós, né? Não está acima, não é superior, mas está no meio, é igual a gente, né? Deus fez nosso irmão, Jesus. Então, é isso, né? E traz essa perspectiva. Deus pode ser o nosso pai, mas pode ser também a nossa mãe, né? Alguém que nos faz esse carinho, alguém que nos dá esse ombro amigo para a gente poder chorar no nosso colo. Então, alguém quer comentar, pessoal? Eu também achei muito interessante essa tradução de homem que ela utilizou. E eu lembrei do credo que a gente reza, que é o resumo da nossa fé, né? Tem uma parte que fala assim, nós homens, e para nossa salvação, descemos dos céus. Nós homens. E as mulheres? Assim, é uma reflexão que eu estou fazendo assim, sobre essa observação da tradução homem, né? Deveria ser nós pessoas, nós seres humanos, sei lá, né? Talvez, mas não sei, isso não cabe a mim questionar. Não, cabe a me questionar, mas não decidir sobre isso. E uma outra coisa também que eu ia comentar é sobre essa representação de Deus, pai e mãe. Que eu lembrei de um filme, não sei se vocês já assistiram, mas uma dica. O filme chama A Cabana. Nesse filme, traz a representação de Deus como uma mulher negra, maravilhosa, assim. É incrível o filme, traz uma reflexão, assim, muito profunda, sabe, sobre a vida e sobre o perdão. Vale muito a pena assistir. E, assim, quando eu assisti, nossa, eu me senti muito tocada por ver na representação de Deus uma mulher negra. Foi muito incrível. Era isso. Perfeito. Depois eu vou comentar. Mas eu levantei minha mão também, mas eu vou seguir a ordem aqui, ó.
Antônia, você quer falar ou essa mão tá levantada da outra vez? E aí, Antônia? Ah, meu Deus, será que eu tô atrapalhando ela? Cuidar das panelas, oh meu Deus do céu. Vamos fazer assim, vamos pro Vinícius. Vinícius, você primeiro. Adorei a fala da Karen. E aí eu lembrei, me fez lembrar da introdução do Pai Nosso. Em aramaico, que é Abund Matvaya, que significa Pai e Mãe do Cosmos. O Pai Nosso original é Pai e Mãe. E aí foi tirado essa parte, mãe. E não é céu, é o cosmos, né? Grego é o todo. É o todo. Pai e mãe de todo e tudo, né? Então, assim, foi o que eu falei, né? A gente que estuda história, a gente sabe que um discurso nunca chega puro. Não existe pureza, claro. Assim como não existe neutralidade, assim como não existe escola sem partido, sempre um lado vai vencer, né? É muita ironia e ingenuidade pensar que o lado do oprimido um dia vai tomar o protagonismo. Isso a gente sabe que nunca, né? Então, por isso a importância de história no currículo, por isso a importância de história na vida. A mesma coisa os textos, a mesma coisa os concílios, os sínodos, as reuniões, homens, 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 e é o homem que escreve, uma coisa está errada, porque tem essa mulher aqui, vamos riscar, vamos tirar, esse livro é apócrifo, porque o Evangelho de Maria Madalena não pode fazer parte, entendeu? Naquela época, Maria Madalena não era uma prostituta, era Maria de Magdala, de mulheres que eram avançadas, mulheres que escolhiam seus homens, mulheres que andavam de mão dada, às vezes até virgens, mas não vem ao caso, e já era chamada de prostituta. Muitas vezes a sociedade faz o mesmo até hoje, pessoas que colocam a Bíblia embaixo do braço, ou então, né, uma cruz no peito, mas a mesma coisa, né? Julga, julga, julga e não deixa nem a pessoa ter tempo de responder. Adorei a Karen falar dessa reflexão e me fez lembrar do Pai Nosso aramaico. A Karen também, a fala dela me provocou a pensar, a lembrar daquele texto que o Gui escreveu no Que é Deus para Ele, que a gente publicou na nossa revista da PJMP. Inclusive, se vocês não conhecem a revista da PJMP, já vou divulgar PJMP nas Gerais. Taca no Google que vocês vão achar. Lá tem os nossos textinhos, tem artigos, nossas reflexões. E aí a Karen me fez lembrar também, porque a imagem que o Gui utilizou no Que é Deus para Ele é uma mulher negra. Né? Essa mulher que acolhe seus filhos, suas filhas. E eu vou lembrar de uma outra passagem também da Bíblia, uma das parábolas que Jesus fala acerca do reino de Deus. E aqui eu vou lembrar o curso que eu fiz com o Padre Eduardo, acerca mesmo do reino de Deus, né? Um curso que a gente refletiu sobre o que é reino de Deus, né? De comer, não é? Né? Onde é que está esse reino? Está lá em cima, está aqui na terra, não está? E aí o Padre Eduardo vai falar que quando Jesus fala do reino, ele está falando do próprio Deus. Né? E onde o reino acontece, Deus também está acontecendo ali naquele lugar, naquele reino. Né? E tem uma parábola que Jesus fala que o reino de Deus é como uma mulher que coloca o fermento na massa, né? E que sova essa massa. Enfim. Então, Deus também, olha aí como a gente pode mudar, né? Então, Deus é essa mulher que coloca esse fermento na massa, que faz essa massa crescer. Então, e nós somos esse fermento, né, gente? Nós estamos aí também fazendo esse trabalho de formiguinha, de levitar a massa, né, de construção desse reino também. Né? Então, eu achei muito interessante. Obrigado, Karen, pela fala, Vinícius também pela fala. Antônia, não. Antônia, você quer falar? Porque senão a gente vai seguir aqui. Vou seguir. Acho que a Antônia está. Ela esqueceu de abaixar a mão, quer dizer. Quem pode ler pra gente? As mulheres na vida de Israel.
Vou chamar quem ainda não leu, quer ver? Eu posso, amigo. Vai lá, Gui. Sabemos que a libertação dos escravos e das escravas no Egito foi muito importante para o povo de Deus. Moisés desempenhou aí papel central, mas tudo isso não seria possível se não fossem as parceiras Cifra e Puá, que com sua ação desobediente e de transgressão à vontade do faraó, abrem a história salvífica, não matando os meninos hebreus recém-nascidos. O mesmo vale para a mãe de Moisés, sua irmã, a criada da filha do faraó, e a própria filha do faraó, arquitetando um plano subversivo, salvaram a pequena criança chamada Moisés. Gente, eu fico pensando isso. O faraó deu uma ordem de matar essas crianças aí. Né? E vejam como a Bíblia ela faz muito esse fundamento de lá e cá, lá e cá. Na época de Jesus, quando Jesus nasceu, o imperador também perseguiu as crianças e mandou matar as crianças. Então vejam bem como a Bíblia ela sempre vai ela é como se fosse um espelho, né? Você pode encontrar muita referência do Antigo Testamento no Novo, porque foi escrito assim. Eles escreveram buscando essas referências para fazer esse paralelo, né? E realmente, né? Se não fosse, vejam bem, o faraó então deu uma ordem, só que a própria filha do faraó ele desobedece o pai, o que eu acho maravilhoso, e permite então que a história de Israel continue, né? Com o crescimento aí, né? Moisés já tinha nascido, mas o crescimento desse menino, né? Para tornar depois esse grande profeta. Quem levantou a mão? Parece que alguém levantou a mão. Deixa eu ver. Ah, não, é Antônia ainda. Ai, meu Deus. É porque eu acho que eu vi a Ana. Você quer falar alguma coisa? Ou não? Foi só impressão minha. Acho que foi só impressão. Alguém quer comentar, pessoal? Isso que você falou agora, Gabriel, me faz lembrar agora o contexto atual. Por exemplo, a gente fala sobre proteção das crianças, exemplo, né, que está sendo tratado. Quando, por exemplo, o nosso atual presidente relutou a vacinação, inclusive em relação às crianças. Então, parece que mais uma vez essa perseguição em relação a esse grupo. Claro que vários outros grupos existem essas perseguições por parte do governo e tudo mais. Mas fazendo um link com essa passagem, né, que a gente acabou de ler, eu acho que faz sentido. Nossa, faz total sentido. Obrigado, Karen. Obrigado, porque esse link foi muito bom e realmente, né? Assim, não é uma perseguição declarada, mas você negar o direito, você não incentivar, você está contribuindo para que o Covid se espalhe aí, né, nessas crianças. Por isso que eu chego na minha sala de aula e falo, quem se vacinou, levanta a mão. De vez em quando eu faço isso, para dar aquela incentivada. Aí quando eles se vacinam, eles chegam, professor, eu vacinei. Aqui nem doeu, nem chorei. Eu, gracinha, parabéns. Mas a gente tem que incentivar mesmo, porque os faraós estão por aí, né? O protagonismo de Maria no Evangelho de Lucas. Quem é que pode ler pra gente? Ó, eu ainda não vi o rostinho do Marcos, do Mateus, e eu quero ver nesse encontro de hoje. Vamos lá, pessoal. Quem pode ler pra gente? Eu leio. Obrigado, Luiz. Maria é mencionada na Anunciação, na visita a Isabel,
entoando Magnífica, junto a José no recenseamento e na difícil viagem até Belém, na visita dos pastores, no templo e diante de Simeão. Ela também aparece com sua família e vizinhança na peregrinação a Jerusalém, no templo, com seus outros filhos e quando seus seios são benditos por uma mulher anônima. Além disso, é citada ainda como uma discípula de Jesus após a sua ressurreição. Ui, eu gosto muito dessa parte. Por quê? Porque se vocês pegarem os evangelhos, os quatro, né, que estão na Bíblia, Marcos, Mateus, Lucas e João, vocês vão ver que Maria aparece diferente neles, né? Então a Ivone, nesse livro que a gente está usando de referência, ela até traz que existem várias Marias, né? Que não existe uma Maria verdadeira. E onde essa Maria aparece mais é no Evangelho de Lucas, né? Porque a gente acompanha a infância também de Jesus, e essa Maria está ali presente nesse momento, nessa infância, e aí ela coloca, né, que nesse Evangelho de Lucas, Maria aparece como discípula, né? Então, não é só uma mulher, né, mas é alguém também que escuta, que tem esse ouvido atento à palavra de Deus, né, que se coloca à disposição nesse serviço ao outro, ao próximo, e que é exemplo, então, para a gente de discipulado, né? Discípulos não são só homens. Maria também é uma discípula e também nos dá exemplo, né? Nos dá seu testemunho de vida. Alguém gostaria de comentar? Vamos lá, Luiz. Quando eu morava em Araxá, lá tem uma paróquia que é dedicada não, que é administrada por salesianos, e tinha um padre na minha época de infância, que ele era bastante revolucionário. E eu lembro direitinho quando ele foi dar um tipo de escola da fé relacionado a passagens bíblicas e tudo, e ele começou pelos evangelistas, e ele foi falar sobre Lucas. E aí, no primeiro encontro, isso eu lembro porque eu tava com minha mãe estava fazendo escola da fé na época, ele começou o estudo falando, Maria não era virgem. E aí, nesse momento, já teve pessoas que se levantaram e saíram pelo medo, sabe? Pelo choque da fé, assim. E aí, depois que acalmou-se a assembleia, que ele pôde continuar, ele falou, gente, em que isso impacta na nossa fé? Se Maria era virgem ou não? Porque ela foi criada dessa forma, como nos textos anteriores aí falaram, assexuada, a forma da feminilidade muito purista. Então, ele falou exatamente isso. O que impactaria? Por exemplo, nesse texto aí fala, com outros filhos, o que impactaria na nossa fé em Cristo e na nossa vivência de religião se Maria tivesse outros filhos? Entendeu? Então, eu lembro claramente desse choque que foi, e o tanto que isso me fez abrir e ter um tom mais crítico com as passagens e com o que é ensinado pra gente na religião. Perfeito. Antes de eu falar, que eu quero comentar também, eu vou passar pro Vinícius, que levantou a mãozinha. Luiz, qual que é o nome desse padre, Luiz? Eu acho que eu tive o prazer. Ele chama Padre Manuel Claro. Eu ia falar, Padre Manuel, eu tive o prazer de conhecê-lo, mas não é por nada não, Padre Manuel é formado em História, então assim, eu também sou, então é o meu colega de História, a gente sempre causa impacto antes de fazer, realmente, a gente inicia sempre impactando para ver quem é forte o suficiente para aguentar a bomba. E aí, gente, igual ele falou, muita gente não é fácil, né? Já levanta e vai embora, é porque não está preparado para um discurso, não está preparado para um debate, não está preparado para... E é bom que saia. Então, esse impacto é para dar uma filtrada mesmo, né? E eu não sei se é Lucas, aonde as mulheres, a primeira a encontrar Jesus ressuscitado. Tá aí Não no sei final, tá se vendo? não É sei lá. se porém, tem em algum lugar. Tá Mas lá. na última ali fala após a ressurreição chamado de si, para não estar aqui quando encontrou, né? Mas eu acho que seja Lucas sim. E que aí aquilo foi uma coisa muito grande, porque não deram fé por serem mulheres. Não deram fé. Mas Jesus se mostrou primeiro às mulheres.
Elas foram dignas de ver o milagre, né? E elas chegaram felizes correndo e não acreditaram porque eram mulheres as testemunhas. Mais uma vez a história, naquela época, testemunho de mulher não tinha valor, assim como o das crianças. Por isso que ele fala, venha a mim as criancinhas, né? Então, assim, ele é um revolucionário. Então, assim, eu sou um cristão já realmente é por Jesus. Se fosse pelo Antigo Testamento, eu não estaria nessa, não. Então, eu sou cristão pelo revolucionário, pelo grande filósofo chamado Jesus, o Cristo, né? Cristo, palavra grega, o iluminado. Realmente, ele veio iluminar esse mundo das trevas, da ignorância. Meu Deus, vocês vão falando, eu vou pensando tanta coisa, dá vontade de comentar cada frase, assim. Mas eu queria falar quando o Luiz traz essa questão do choque, né? Porque realmente tem pessoas que, se elas forem questionadas assim mais racionalmente acerca da fé delas, elas não dão conta, elas não dão conta de argumentar, de sustentar ali, né? E para aquilo elas já é ofensivo, porque tá falando de algo que para elas é claro se for aquilo. Se não for aquilo, não tem possibilidade de dúvida. E aí eu vou lembrar de uma discussão, gente, que eu tive com a minha irmã, porque a minha irmã é bem mente fechada. Não falando mal, adoro minha irmã, nossa senhora, mas a gente tem essas diferenças assim, né? A gente tá dentro da mesma igreja, mas a gente compreende coisas diferentes, né? E aí ela falou pra mim, mas você tem muita dúvida. Aí eu, uai, é. E por isso que eu tô buscando, né? Por isso que eu vou atrás para buscar e para entender mais. E é isso, né? Muitas pessoas acham que se você tem dúvida é porque você é frágil na fé, é porque você não tem fé. Mas é o contrário, né? Quanto mais você busca, mais você quer buscar e mais você se fortalece na fé. E aí eu vou lembrar do Padre Eduardo de novo falando, porque Deus é mistério. Se é mistério, a gente não tem a resposta única verdadeira sobre ele. Ele é uma busca contínua, ou ela, né? Porque se for mãe é ela. Então ela é uma busca contínua também, né? Então a gente sempre vai estar em dúvida, sempre vai querer saber algo a mais, né? Então eu fiquei lembrando disso, né? Dessa dúvida realmente, né? Então, e para muita gente a fé é dogma. Se você questiona o dogma, sua fé acaba, porque a sua fé é seguir regras. Ou então, como teve na pandemia, a sua fé é só ir na missa. E aí, se você não pode ir na missa, porque as igrejas estão fechadas por conta do Covid, você faz protesto, fala, não, tem que abrir igreja, ou você faz celebrações clandestinas ali, vai reunindo o povo para celebrar, porém não podia, né? Não podia, mas se a pessoa não tem aquilo, ela perde a fé. A fé dela se esvazia, porque a fé dela é só aquilo. Ela não entende que o viver a fé é diferente de viver a religião, né? Religião a gente vive na igreja, nas pastorais, nos grupos, no grupo de terço, né? Nos terços do bairro ali. Mas a fé a gente vive na nossa vida todo dia, né? Fazendo esse Deus estar presente em nós. E muita gente, às vezes, as pessoas não entenderam, não fizeram essa experiência profunda, né? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Só isso mesmo, você falou, uma fé rasa, né? Uma fé que não está fundamentada, uma fé sem estudo, uma fé sem profundidade. E aí, qualquer coisinha ela sai, é por isso que ela muda de igreja, porque ela quer uma fé, quanto mais rígida, né? Melhor, porque ela não tem estrutura para ser livre, para pensar, uma liberdade de pensar. Então, ela quer uma fé onde o líder, já ia falar, aonde o líder pensa por ela, né? Aonde ele entrega tudo, aonde ele condena tudo, aonde ele proíbe tudo, aonde ela tem que pôr um véu, onde ela não pode olhar para um lado, onde ela tem que pôr uma saia, tem que deixar o cabelo grande. Aí vai criando tantas coisas que é um cristianismo totalmente desconexo do que o Jesus veio pregar, né? Uma coisa assim, bem amarrada. É o que você falou, uma fé rasa. Paulo, Só complementando um pouquinho, isso que o Vinícius falou é muito importante, porque eu acho que a nossa fé
Assim como tudo aquilo que envolve subjetividade, passa por um constante processo de reconstrução, assim como a nossa própria sociedade passa por isso. Acreditar pressupõe entender que existem certas convicções anacrônicas que não cabem mais nos dias de hoje, porém é muito mais fácil e muito mais confortável aceitar aquilo que é posto. Afinal de contas, passar por um processo de reconstrução é olhar para dentro e chocar, muitas vezes, com algo que até hoje eu não havia questionado. Então, dói para mim ter que reconhecer que eu estou errado. Muitas vezes, porque essa subjetividade da fé vem acompanhado de um orgulho muito forte, de um ego muito forte, do o meu é melhor do que o outro. Então, olhar para o meu e entender que o meu pode ser alvo de transformação é difícil. É difícil. Muita gente usa, por exemplo, o Velho Testamento como uma espécie de cortina para abafar essa necessidade de olhar para o que vem depois, de olhar para o que talvez não seja tão agradável, de olhar para o que está fora da minha bolha, porque está fora da minha realidade. E a mulher traz esse significado, traz esse novo olhar. É a necessidade da igreja de estar em constante transformação e de estar em constante processo de adesão. Porque no final das contas, sim, somos todos um único corpo. Eu acho que pelo menos é isso que eu trago para mim, sabe? Vinícius. Nossa, que lugar maravilhoso, gente. A gente vai aprendendo, debatendo. Queria aproveitar o momento, né? Assim como o Gabriel, também sou professor, né? Já falei o conteúdo. E aí eu estou fazendo uma SESI, né? Quaresmal, né? Sem bebida alcoólica, sem nenhum tipo de carne, até porque o veganismo é maravilhoso, a harmonia com a natureza, mas eu estou fazendo na quaresma, é um exercício, vai começar aos poucos. Sem nenhuma rede social, só WhatsApp e comunicação, sem álcool e sem carne. E aí eu comentei com os meus alunos, né? A gente adicionou o senhor no Instagram, o senhor não aceita. Eu falei, gente, eu não estou nem entrando. Estou fazendo uma SESI. Né? O que é isso? Eu expliquei, mas por quê? Eu sou católico. Ah, mas gay pode ser católico? Aí eu falei, claro, o meu Jesus, o meu Cristo é amor. Então eu sigo a Cristo. Né? Então não tem problema a gente ser homossexual. Aí muitas crianças, né, adolescentes, começaram a ver o próprio Cristo de forma diferente, apenas uma frase. Né? Deus é amor. Né? Eis que vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros. Ele não pôs condicional nenhum, senão amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E acabou. Entendeu? Se esse é o maior, assim como a pirâmide de Kelsen no direito, né? Se essa é a Constituição, as outras leis, os outros códigos estão tudo abaixo, não tem validade se você não amar o próximo. Então, o topo da pirâmide é esse. Perfeito, Vinícius. Eu quero dar boa noite para o Kleberson, que acabou de chegar. O Kleberson é nosso colega da Pastoral da Diversidade de Araguari, uma pastoral que está aí também se construindo, assim como a gente da Pastoral da Juventude do Meio Popular. Bem-vindo, Kleberson, e boa noite. Por nada, imagina. Bom, vamos seguindo aqui então. Vocês tocaram já nessa temática, mas a gente vai pensar acerca dela. Quem pode ler para a gente? Marcos, Matheus, o próprio Kleberson, que acabou de chegar, já vai começar lendo. Vamos lá, pessoal. André também. Eu posso ler se ninguém quiser. Vai lá, Karen. A virgindade de Maria. Na antiguidade, é país? Tem um acento? É país da igreja, né? Acho que é paz. Paz mesmo. Tá. Na antiguidade, pais da igreja, entre eles Agostinho
entenderam a virgindade no sentido de negar a sexualidade feminina, tornando-a negativa, a ponto de ser vista como porta de entrada do pecado. E as mulheres figuram como as grandes tentadoras. Então, diante de Maria, Virgem eterna, imaculada, mulheres normais que vivenciam sua sexualidade no cotidiano são diminuídas, desprezadas, oprimidas, consideradas palha, conforme uma canção da Idade Média. A teologia feminista coloca outra perspectiva para a questão. A simples análise do termo grego parthenos, virgem, aponta para duas possibilidades. Uma é o senso comum, que contempla a virgindade num sentido fisiológico. Essa concepção, de fato, significou historicamente um controle sobre o corpo e a sexualidade de mulheres. Outra hipótese que a palavra oferece é entendê-la como uma atitude de vida que remete a mulher às profundezas do próprio ser, sem depender de homem algum. E com isso causa rupturas epistemológicas e vivenciais dentro de um sistema patriarcal. Nesse sentido, virgindade pode significar autonomia, independência de normas patriarcais que definem como as mulheres devem viver também sua sexualidade. Ser virgem é estar livre do poder de um pater potestas, de um homem que tem o direito de exercer autoridade, controle e dominação sobre as mulheres e toda a sua casa. Assim, a concepção virginal de Jesus pode indicar para o fato de que nem Maria, nem Jesus estavam atrelados ou subordinados a nenhuma forma de poder patriarcal. Testação de Reimer, 2005, página 96. E é aqui que nossa cabeça fazia, ó. Quando eu li isso, eu falei, meu Deus, olha o que essa teologia feminista está fazendo, meu Deus. Que leitura da hora. É uma visão que realmente mexe com a gente, porque tira a gente do senso comum, igual ela falou. A gente pode ver pelo senso comum, beleza, ok. Mas a gente também pode ver por essa perspectiva da teologia feminista. E olha aqui que da hora que é. Eu adorei isso e realmente faz total sentido, porque quando a gente pega aquele evangelho do Lucas, que a gente já citou, a gente vai ver que Maria sempre tem um protagonismo sensacional nesse evangelho. Quando ela vai fazer a visita à sua prima, a Isabel, ela vai sozinha numa viagem que é longa, e ainda uma mulher grávida, viajando sozinha por essas estradas que são muito perigosas, indo visitar a sua prima, sem José. Outra coisa, o anjo faz a anunciação para quem? Não é para José, é para Maria. Né? E mesma coisa acontece com o protagonismo também de Isabel, né? Quando Maria chega lá, ela não saúda o Zacarias, que é o dono da casa, mas ela saúda a sua prima, a Isabel. Né? Zacarias nem aparece na história, nesse trecho pelo menos, né? Então a figura e o destaque ali é todo feminino, é todo de Maria e Isabel. Né? Então pensar também o que isso significa, né? E aí a gente já citou o Magnífica, né? O Cântico de Maria, que é belíssimo, belíssimo, belíssimo. E ele vai falar ele vai falar o evangelho praticamente. Vai falar o que Jesus veio fazer, né? Para quem que Jesus veio. Né? Libertar os oprimidos, destruir dos tronos os poderosos, né? Então, Maria canta esse evangelho, né? E com Jesus ali na barriga dela. Maravilhoso, perfeito, perfeito. Alguém quer comentar? Se você for parar para pensar, aqueles, né? Eu sou o esposo do Marcos, mas eu tô ouvindo tudo aqui, tô adorando.
E assim, Arrasou, bem, qual que é seu nome? Bem-vindo. Alison, you can call me Alison. Alisson, bem-vindo. Isso. Então, eu achei assim, muito interessante a gente for pesquisar assim, etimologicamente, né, essa palavra parternos, né? Eu achei muito interessante assim, a trilogia com essa palavra virgem, né, que tem, de certa forma, uma ligação, de certa forma, eu achei assim, um pouco até patriarcal, né, se você parar para pensar, essa virgindade, esse sagrado feminino, né, a própria ideia da concepção de que Maria era virgem para poder conceber um homem, né? Então, parece que tem uma ideia de, tipo assim, as mulheres, para poderem... Esse sagrado feminino, ela tem uma relação com o masculino, né? E acaba que não tem como separar isso, né? E interessante trazer essa perspectiva de Maria e Jesus como uma perspectiva de que se rompeu isso, né? Tanto é que Jesus, quando ele faz aquela, eu não sei o nome, mas quando ele volta, né? Quando ele volta e aparece, ele aparece primeiro para Maria, A né? ressurreição. A ressurreição, obrigado. Ele aparece primeiro para Maria, né? Então assim, e também tem o caso daquela mulher hemorrágica, né? Que na época de Jesus, tipo assim, se você fosse mulher e você fosse vista sangrando, ou no caso menstruando, né, você era vista como impura. A mulher era vista como impura, você não podia tocar nela, você não podia encostar nela, ela era vista como suja. E Jesus vai lá e faz completamente diferente, né? Então, eu acho assim que é realmente pegar uma perspectiva da tradição e trazer de uma forma antipatriarcal mesmo, né? Até o próprio termo romper essa ideia de que a virgindade ela está atrelada ao patriarcado, né? Então, tirar dessa perspectiva. Eu acho que eu achei que, assim, que a hora que você falou, bum, explodiu minha cabeça, né? Também. Nossa, eu adoro quando isso acontece. Igual, às vezes eu tô vendo uma aula da faculdade, tá lá, aí a professora fala alguma coisa que explode minha cabeça. Eu adoro essa sensação. E é a sensação que eu tive lendo esse trechinho. Né? Porque é uma subversão gigante, igual você falou, Alisson. Subverte completamente a lógica. E isso é sensacional. A gente tem que fazer mais isso. Obrigado, viu, Alisson, por tá participando aqui com a gente, tá escutando, tá agora falando também. Sempre importante. Mais alguém, pessoal, quer partilhar? Danilo. Eu fui fazendo algumas conexões, né, e algumas perguntas que é sobre esse exercício, né, da sexualidade pelas mulheres, né? E aí eu fico pensando que aqui a autora, né, ela vai colocar no centro da discussão esse sistema patriarcal e que esse direito, né, aqui ela destaca, né, o direito de exercer essa autoridade. E a partir de que momento se exerce essa autoridade, que aí vira norma, e aí a gente normaliza, e aí a gente questiona, e aí quando ela destaca aqui, né, quando é destacado, são diminuídas, desprezadas, oprimidas, né, e por quem, né, e o porquê. Aí o porquê, como que isso é construído no nosso senso comum? É aquilo que a gente vem discutindo desde o início, né, que é a partir das narrativas. Como a gente também convocar essas narrativas que são hegemônicas, né, para tentar, de alguma maneira, subverter a ordem desse poder patriarcal que aí vai colocar, né, a sexualidade na mulher como, né, dentro dessas nomenclaturas aí, né, diminuídas, desprezadas. Né? Então eu fui lendo e conectando com isso, né? A partir que isso, né, se normaliza, né? Vira norma. E aí ela é, como o Vinícius comentou lá, né, da Lady Kelsen, né, que aí ela, né, tem o topo e aí isso é universal. E as outras estão abaixo e não pode ser tocadas, né? Uhum. E que muitas vezes não faz sentido nem com o próprio evangélico, né? É uma distorção que a história fez, né? Para, às vezes, legitimar algum exercício de poder ali, né? Então, justamente essa questão, né, feminina
Eu vejo muito assim a questão também da participação dos LGBT, né? Tem gente que fala, mas por que que vocês ficam na igreja, né? Se oprime tanto vocês e tal. Mas eu falei, gente, mas é aí que tá, a gente tem que ocupar esse espaço também. Por que que a gente vai deixar esse espaço livre para eles só ocuparem, os conservadores? Não, a gente ocupa também esses espaços e vamos fazer resistência dentro dele. Mas é lógico, né? Porque também é uma disputa de narrativa, assim, como o Danilo trouxe, né? A gente tem que fazer essa disputa também, né? Tanto nós LGBT quanto as mulheres também, né? Disputar esses espaços. Ó, muita gente levantou a mão e eu vou seguir a ordem da fila, que é Vinícius. Depois o Alisson. Ou Marcos, não sei. Você fez aqui, eu te falar. Realmente. O próprio mundo gay, mundo é LGBTQIA+, quando você fala que você é católico, na minha página tinha alguns padres, né, e eu de cerimoniário. Você é padre? Eu falei, não. Você é cristão? Eu falei, sou. Você é membro da igreja? Eu falei, sim, participo. Aí a pessoa fala, não converso mais com você. Quantos match no Tinder foram desfeitos após as pessoas terem acesso ao meu Instagram, né? Então, assim, o preconceito também está lá dentro, e muito forte. Eu não posso seguir um revolucionário chamado Jesus Cristo? Eu não posso seguir uma pessoa que veio pregar o amor? Eu não posso seguir uma instituição histórica? Tudo bem que a instituição cometeu inúmeros erros, mas por quê? Ela é formada por homens. Homens evoluem no tempo. Se a igreja protestante tivesse formado na época... Outra coisa, existe também inquisições da igreja protestante, só que é pouco documentado. A sociedade da época pedia aquela violência pública, né? A gente que estuda isso. Você é professor de história e cristão e católico de uma instituição que fez tanto mal para o mundo, fez o mal, mas fez o bem. Universidades, culturas e tal. Dá para mudar? Dá, porque a humanidade muda, a instituição tem que mudar. Por isso que eu falei que essa mudança das mulheres em cargo vieram bem tarde. Né? Eu creio que devia ter vindo antes, porque a sociedade pediu isso antes. E eu penso que ou a igreja muda para abarcar o público que está mudando, ou ela fica obsoleta e vai perdendo e perdendo e perdendo espaço. Então é uma questão de sobrevivência. Se ela quiser durar na história, ela vai ter que fazer mais mudanças, tá? Porque a sociedade não vai aceitar isso mais, não. Uhum. Alisson ou Marcos, não sei. Tá, meu primeiro comentário é tá, meu bem. E o meu segundo comentário é tipo assim, se você for parar pra pensar, gente, essa perspectiva da teologia feminista de tipo assim, Maria não precisou de um homem para cuidar do filho, para tê-lo filho, sabe? É muito realmente tipo, você parar pra pensar, tipo assim, eu não preciso de um homem para poder dar vida ao cara mais importante da história do mundo. Não precisei de um homem, não precisei dele para nada. E assim, em relação à Bíblia e movimentos e falas LGBTs, né? Eu acho assim, gente, da própria Bíblia tem passagens de Davi com Jonatas, né? E várias menções deles, do romance que eles tiveram. Assim, a história de Davi, ela é bem um pouco conturbada pelas guerras, né? E pelas coisas que ele era muito malvado, né? Mas assim, e o romance dele e Jonatas, né? Eu acho que a gente tem que falar sobre isso, a gente tem que trazer essas histórias, essas narrativas e mostrar que, tipo assim, olha, se na própria Bíblia romances LGBTs eram pautados, eram comentados, por que não a comunidade LGBT se voltar para um estudo cristão, né? Então, assim, é muita hipocrisia. Porque você fala que não pode ser LGBT e ser cristão, mas se na própria Bíblia tem menções LGBT, então assim, e aí? E essa história, né? A minha irmã mesmo, quando ela falou que o filho dela ia chamar Davi, aí eu quase que eu solto assim, olha, você sabe que o Davi é bi, né? Ela, não, eu vou colocar o nome do meu filho em homenagem à Bíblia. Eu, tá, mas você sabe que ele tem um romance com Jonatas, né? Mas é só isso, gente. Obrigado, Alisson. Olha, eu já vou deixar a indicação, então, dos nossos colegas da Pastoral da Diversidade. Se vocês quiserem participar do grupo do WhatsApp deles, depois participar dos encontros, eu posso passar o contato, viu, do Kleberson. Kleberson adiciona vocês. Né, a Pastoral, ela está localizada ali em Araguari, porém, ela
pertence à Diocese de Uberlândia, né? Então, a gente pode estar somando aí esforços, reflexões com eles. Quem sabe aí a gente faz o encontro junto, viu, Kleberson? Que a gente já está programando aí pro Dia Internacional do Orgulho LGBT, e a gente pode fazer um encontro junto, de repente chamar o padre Luiz Correia, que ele é um padre que trabalha muito tempo, né, com as pessoas LGBT. Eu acho que seria muito legal, acho que seria muito bom. Já participei de um encontro com o padre Luiz e assim é emocionante. É emocionante, é muito bom. Quem sabe a gente faz então esse encontro. Vamos ver, é uma ideia, uma ideia. A gente pode somar esforços. Pessoal, alguém quer comentar mais alguma coisa a respeito desse trecho, dessas falas? Eu vou passar então. E aí que a gente já está caminhando para o final do nosso encontro, porque veja bem, material, se a gente fosse só ler, seria pouco, né? Isso aqui a gente lia rapidinho e pronto, acabou. Mas a questão é as falas. Então, o nosso encontro é um encontro que depende muito da participação do coletivo. Se o coletivo não topa participar, não dialoga, então o encontro fica minguado, o encontro não acontece. Né? E o encontro ele acontece com a gente, né? A partir das nossas falas, das nossas reflexões, da nossa vivência, da nossa partilha, da nossa experiência de vida. E aí eu trouxe um trechinho, esse que eu vou ler, que é o Padre Eduardo falando em uma das homilias dele, né? Que ele vai falar, acho que, não sei se é da visitação da Maria à sua prima Isabel. Bom, ele Conheci vai ele falar. por você, né? Ele é Esse padre ótimo. maravilhoso. Eu maratonei também as homilias seguindo o seu exemplo. Que homem iluminado. É digno de maratonar as homilias dele. Digno. Perfeito. Maravilhoso. Em uma época em que as mulheres são desprezadas, o plano da salvação começa fazendo das mulheres protagonistas. A igreja deveria escutar uma vez mais. Uma vez, isso mais, né? Porque não existe igreja sem a presença protagonista das mulheres. E aí tem o link da homilia, que vocês podem estar acessando depois, eu posso mandar o PowerPoint lá no nosso grupo, né, da PJMP, e aí vocês podem estar acessando, assistindo depois, tá bom? A PJMP, pessoal, já estava até esquecendo. A PJMP, ela, no Dia da Mulher, ela lançou essa carta, né, Carta das Mulheres da Coordenação, então, das mulheres da coordenação da pastoral, elas fizeram essa carta para todas as mulheres da PJMP em todo o Brasil. Então, eu achei importante colocar aqui nesse dia hoje, né, porque qual mensagem é essa, né, o que elas têm a nos dizer? Quem poderia ler para a gente? Eu sei que a imagem, como eu tirei um print, né, é uma imagem da tela, às vezes pode ficar difícil para ler, mas alguém conseguiria ler? Eu posso. Obrigado, Ana, vai lá. Carta das Mulheres da Coordenação Nacional da PJMP para todas as mulheres da PJMP em todo o Brasil. As mulheres da PJMP do Brasil dizem: basta de tantos retrocessos, violências e perseguições. A data deste 8 de março nos coloca em profunda unidade nacional e internacional. Mulheres de todos os cantos do mundo manifestam-se contra os ataques, perseguições, violências e todo tipo de retrocesso. As mulheres da Pastoral da Juventude do Meio Popular do Brasil levantam sua voz nesta data tão significativa e importante em nossas vidas. Vivemos em um Brasil da fome, onde a atuação do Bolsonaro vem ocasionando a carestia da vida e o preço dos alimentos, da energia, da água, do gás não param de crescer. O povo brasileiro volta a sentir fome, a não ter moradia digna, e as mulheres nesse cenário estão entre as mais prejudicadas no processo de empobrecimento do nosso país. Não podemos compactuar com tal realidade de desemprego, de imposição e desrespeito com a vida de todas as trabalhadoras brasileiras diante de um governo responsável pelo genocídio do povo trabalhador. Denunciamos, por meio deste escrito, todos os aliados do governo da morte, os que usam de espaços de poder para difamar, julgar, rebaixar, pisar nas companheiras. Denunciamos os que consideram as mulheres empobrecidas como fáceis e que têm seus corpos considerados lixo, como instrumento de uso e desuso.
O ele não, bandeira levantada por nós companheiras em 2018, ainda segue firme, e na medida que impedimos aquele momento a eleição do Bolsonaro em primeiro turno, agora nos encoraja e atribui mais forças para dizer basta, chega de silêncio. Lutamos pelo fim dos governos corruptos e colocamos nossos corpos em marcha contra a estrutura do capital que nos violenta de diversas maneiras todos os dias. Nos que- Nós queremos vivas, com saúde e com todos os direitos assegurados, mas para isso precisamos que os nossos companheiros também coloquem suas vidas à disposição da mudança, de romper com essa estrutura violenta, racista e machista. Não é possível que as mulheres continuem sendo escravizadas de muitas maneiras. Não podemos aceitar que nos espaços de decisão política sejamos vítimas de violência moral, assédio sexual, invadidas da propriedade intelectual de nossas produções e excluídas dos ambientes onde precisamos atuar na linha de frente. Essa carta também é um indicativo de que a Pastoral da Juventude do Meio Popular do Brasil precisa de mais mulheres militantes na condução dos processos. Nós avançaremos e ressaltamos que não vamos nos calar. Quando uma mulher avança, nenhum homem retrocede. Mulheres da Coordenação Nacional da PJMP, Cláudia Eyman, Alice Jericó, Sabrina Cirqueira, Tati Dandara, Rochelle Crispim. E para finalizar, fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Obrigado, Ana. Bom, pessoal, então aí fica esse convite, né, para as mulheres aqui da nossa pastoral estarem somando com a gente, dando propostas de encontros, organizando esses encontros, chamando a galera. Ana comigo ajudou a organizar esse encontro, agradeço, Ana. Né, é um trabalho aqui coletivo, sempre é, né, o trabalho da nossa pastoral sempre é um trabalho coletivo, né, feito por jovens, para jovens, e as mulheres têm um papel muito importante na nossa pastoral. Né? A Karen estava aqui com a gente também, teve que dar uma pausa, mas ela vai voltar, viu, Karen? Você vai voltar, porque nós precisamos de você também aqui, ajudar a gente a pensar essa pastoral, a organizar essa pastoral. Tem muita coisa para a gente fazer, Nossa Senhora, mas vai dar certo, a gente vai dar conta e Karen vai estar junto com a gente daqui a pouquinho. Bom, pessoal, agora... Ai, meu Deus, passa, foi. Essa oração, né, porque você viu que o nosso encontro é bem tranquilo, né? A gente lê um poema, escuta uma música, né? Então a gente vai orando nesses meios artísticos também, né? E tem essa oração aqui que mandaram lá no grupo de Ruth, né, do estudo bíblico sobre Ruth. E eu achei, nossa, vai casar certinho com o nosso encontro. Aí eu resolvi colocar aqui. Alguém pode ler também? Ou a gente pode ler cada uma estrofe? Aham. E eu vou começar. Bem-aventurada a mulher consciente do seu ser mulher e da própria missão na igreja e no mundo. Bem-aventurada a mulher que cuida do seu fascínio interior e exterior, porque a harmonia da pessoa faz bela a convivência humana. Bem-aventurada a mulher que, ao lado do homem, exercita sua insubstituibilidade na família, na sociedade, na história, no universo inteiro. Bem-aventurada a mulher chamada a transmitir e a proteger a vida, quando nela e ao redor dela acolhe, faz crescer, protege a vida. Bem-aventurada a mulher que coloca sua inteligência, sensibilidade e cultura a serviço da vida, onde quer que seja diminuída, deturbada. Bem-aventurada a mulher que se compromete a promover um mundo justo e humano. Bem-aventurada a mulher que em seu caminho encontra Jesus, o acolhe, o escuta, o segue, como as mulheres do Evangelho, e se deixa iluminar por sua mensagem nas escolhas da vida. Bem-aventurada a mulher que dia após dia, nos gestos, nas palavras, nas atitudes que brotam do coração, abrem as veredas de esperanças para a humanidade. Amém.
Amém. E aí, já caminhando, né? Falei que a gente já estava no final do nosso encontro. Eu trouxe essa indicação do filme Maria Madalena, lançado em 2018. Esse filme, ele tem o Joaquin Phoenix como Jesus, né? E eu gosto muito desse filme porque ele traz um Jesus mais histórico. E ele traz muito essa visão de uma teologia feminista, né? Então, a partir da visão dessa mulher. E aí eu gostaria de passar o trailer aqui para vocês. E eu vou tentar abrir ele grande. Deixa eu ver se eu consigo, pessoal. Só um minutinho. Perdão pelo volume alto. Calma lá, deixa eu voltar. Eu vou baixar um pouquinho, porque eu sei que tá muito alto. Tela cheia, porque a gente merece. Mary, you brought shame on our family. There's something unnatural inside you. Your family says you grapple with the demon. If there's a demon in me, it's always been there. There are no demons here. Mary of Magdala. She will do God's will. Why shouldn't she follow me? People will judge us. Are we so different from men? You must teach us different things. Sometimes it's as if I'm not here at all. Is that what it feels like to be one with God? No one has ever asked me how it feels. The women are too afraid to be baptized with the men. Go to them. In my hands. It's not right that he has raised you up to lead us. You love my son, don't you? You must prepare yourself like me. For what? To lose him. God's kingdom is not to be bought and sold! We need to take him away from here. Whatever happens now, it's what God has asked of him. Mary, you are my witness. I'll be with you to the end. We'll never speak again in his name. The world will only change as we change. I will not be silent. I will be heard. Bom, vocês puderam ver que tem trechos bem legais aí, né? O homem que aparece, o homem negro que aparece questionando bastante a Maria, é Pedro. Então vejam bem que o filme retrata mais Pedro como essa pedra de tropeço que tá ali, né? E, enfim. E é muito legal porque o filme mostra também onde tem disponível para assistir. Essa é uma pergunta muito boa. Se eu jogar aqui no Google agora, acho que eu consigo descobrir. Maria Madalena, filme 2018. Não sei, não vou conseguir. Ah, meu Deus. Deixa eu colocar aqui onde assistir. Onde. Mas eu gostei muito. Ele traz essa visão, né, do Jesus mais histórico, da teologia feminista, e mostra como a Maria Madalena, ela entende essa ressurreição que a gente comentou aqui, né, nesse encontro. Ela entende quando Jesus ressuscita, e que aí é uma forma também que eu entendo. Não é uma ressurreição também literal, mas é como a gente faz Jesus não morrer na gente. Então, a hora que ela entende isso, e ela fala, não, eu preciso continuar a missão dele. E é isso que a gente tem que fazer. Para ele continuar vivo, é continuar a sua missão. Né? Então,
Eu acho muito lindo o filme, aconselho. Amiga, agora é você. A palavra está com você, Ana. Bom, nossa outra indicação é a série Maria Madalena, ela tá disponível na Netflix. É uma série que eu sinto que ela mistura um pouquinho da ficção com a realidade, mas eu acho que ela consegue trazer muito à tona a subversão e a transgressão de Maria Madalena, né? Ela coloca o foco narrativo na Maria Madalena, né? Então a gente vai vendo algumas passagens bíblicas na perspectiva dela, e é muito interessante ver esse posicionamento dela na época, né? Então, frente a um casamento arranjado, sendo muito abusivo, as formas que ela encontra de escapar e mudar esse cenário. É uma série muito bonita. É muito difícil também de assistir, porque tem muito sofrimento. Mas eu acho que é uma indicação muito boa para a gente fazer o que a gente está propondo durante todo esse encontro, né? Mudar um pouquinho o nosso olhar para aquilo que muitas vezes a gente não pega e acaba ficando de escanteio. Obrigado, Ana. E o Renato me salvou, que ele falou que o filme está disponível como é que fala isso, gente? Essa palavra chique em inglês que eu não sei pronunciar? É Prime Video, é no Prime Video. Vídeo mesmo. Perfeito, obrigado, viu, Renato? Então, quem quiser aí, ó, no Prime Video, pode assistir ao filme Maria Madalena e a série na Netflix, Maria Madalena. Beleza? Vamos aqui, então, seguindo. Outra indicação importante para nós é o @ascatólicas, que é o coletivo Católicas pelo Direito de Decidir. Quem é uma das fundadoras desse coletivo é a teóloga Ivone Gebara, né? A Ivone é freira também, tem vários vídeos dela no YouTube, podem estar assistindo para conhecer a Ivone, né? O pensamento dela, ela é ótima. E as católicas, elas fazem várias reflexões teológicas acerca da teologia bíblica feminista, né, várias lives, então vocês podem também seguir ela no Instagram, elas são bem ativas no Instagram, e também pesquisar o canal delas no YouTube, As Católicas, vocês vão achar. Inclusive, teve uma polêmica aí, porque quiseram que elas retirassem o nome de católicas e tal, porque católica não é isso, e que tá errado, que não pode pedir pororó. Elas bateram o pé, falou que não, nós somos católicas mesmo, duvidando, questionando e afirmando aquilo que a gente acredita, né? Então é uma referência muito boa também pra gente. Sigam aí, pessoal. E as nossas referências, né? As referências que a gente utilizou durante esse encontro. E também sigam a gente nas nossas redes sociais, aí, Pastoral da Juventude do Meio Popular, de Uberlândia, né? Então, PJMP Uberlândia. A gente tem o canal no YouTube, onde esse vídeo vai ficar disponível, vocês vão poder assistir depois dessa gravação desse encontro. E no Instagram também tem várias atividades, a gente coloca uns vídeos lá, né, acerca de algumas temáticas, dá para acompanhar. Tem a nossa revista também, PJMP Minas Gerais, e o Gui levantou a mão. Gui, com você. Sim, amigo, eu quero fazer uma indicação também do Núcleo Madalenas, que é um núcleo de mulheres LGBTIs e pessoas não binárias e também de mães de pessoas LGBTIQIA+, católicas. Então, quero indicar também esse núcleo, né? Eu vou mandar aqui no nosso chat o @ deles. Eles também trazem reflexões muito boas. Perfeito, Gui, bem lembrado. Obrigado pela indicação. O Alisson levantou a mão. Alisson, ou estava da outra vez já? Eu estou tentando aqui tirar do mudo, mas não estou conseguindo, mas consegui. Então, eu queria só fazer uma indicação também. Eu estava pesquisando aqui na internet, mas eles tiraram do Netflix, que é uma série sobre
uma freira que vocês devem conhecer, que é Sor Juana Inés de la Cruz, tá? Que é uma freira mexicana, tá? Assim, a história dela é uma história assim, ela era escritora, né? Só que ela não podia escrever com o nome dela, então ela escrevia com nomes masculinos, né? Para poder fazer as publicações dos escritos dela, que era o que a gente chama de poesia mística, né? Que é uma poesia católica voltada também ao misticismo indígena mexicano, né? É incrível a história dela. Depois, se vocês quiserem pesquisar um pouquinho, que assim, é muito interessante. Ela tem alguns casos de alguns romances que ela teve com as rainhas da coroa da Espanha, né? E na série retrata muito isso. A série foi muito criticada pelo fato de mostrar essas coisas, né? Mas assim, é uma série muito interessante também. A obra dela é muito interessante, né? Da Sor Juana Inês. E eu queria só fazer um outro comentário, que é tipo assim, né? Sobre a simbologia da mulher, né? E assim, eu sou devoto de Guadalupe, né? E certa vez me disseram assim que a gente projeta nos símbolos um pouco, porque eu acredito que nós somos seres duais no sentido de femininidade e masculinidade. Ela habita em homens e ela habita em mulheres, entendeu? Então, assim, eu entender a minha parte feminina e projetar isso num símbolo é incrível, né, gente? Por exemplo, eu vejo aí a Frida Kahlo atrás, né? Do SEB, né? E eu também tenho muitas figuras femininas. E assim, eu acho que talvez em mim eu vejo que é uma forma de projetar esse meu lado feminino em uma mulher que eu admiro, né? No meu caso, a Guadalupe. Então, essa simbologia, para a gente, ela é muito forte, ela é muito importante a gente entender que a gente tem essas projeções e saber valorizar. Obrigado, Alisson. Pessoal, quero agradecer então a presença de todo mundo. A gente já está caminhando para o final. Mas antes da gente terminar, eu não posso esquecer de agradecer ao CEBI, na pessoa da professora Olenir, por ter emprestado aqui a conta para a gente do Meet, para a gente poder estar fazendo essa reunião, que ela não cai com 1 hora e que a gente está podendo gravar. Então, obrigado, Olenir. Né? E gostaria de pedir que vocês abrissem a câmera para a gente poder bater um print da tela, bater uma foto aqui. E eu vou tentar ajeitar o meu layout para pegar todo mundo. Gabriel, sua Vamos ver. câmera travou. A minha? Agora voltou. Ah, tá. Mosaico, pera lá. Ai, meu Deus, será que foi? Não, pera, aqui. Opa, agora sim. Todo mundo... André, você consegue abrir a sua? Kleberson, Matheus. Kleberson está sem câmera. André e Matheus, estão com câmera ou não? Não pode abrir, Matheus. André. André abriu, pronto. Vamos. Pera ainda, deixa eu ver cadê o meu print. Ah, tá aqui. Vamos lá. 1, 2, 3 e. X! Perfeito, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos e todas. Eu quero dizer que a gente está disponível para estar pensando em encontros juntos. Queremos a participação de vocês em mais encontros. Tamo junto. Não desistam da gente. Não nos abandonem. Eu vou chamar no privado para vocês estarem participando aqui com a gente. Foi muito bom. Agradeço de coração. Quem quiser falar alguma coisa, a palavra está aberta. Ana? Ana? Meu microfone tinha bugado aqui, mas enfim, queria agradecer muito pela presença de todos, que vocês continuem fazendo parte desse grupo, participando dos encontros e construindo esse movimento, tendo essa troca muito rica, que eu acho que a gente conseguiu crescer muito nesse encontro de hoje. Então, muito obrigada. Acho que a gente pode realmente encaminhar para o final, que já foram 2 horas de encontro, né? Todo mundo já deve estar querendo comer. Então, obrigada, gente. Até mais. Ai, obrigado, pessoal. Vou parar aqui a gravação.